Tem muito investidor achando que a parte mais importante de investir é escolher bons ativos. E dentro de um planejamento financeiro, essa é só uma das partes de se investir bem. Na verdade, existe um ponto que é muito negligenciado quando a gente fala de investimento: os impostos que você está pagando. E isso faz uma diferença tremenda quando a gente olha para o longo prazo dos seus investimentos. Quando você investe, por exemplo, principalmente em fundos de investimento, você paga um imposto que ele é silencioso. Você não vê ele acontecer ao longo do tempo, mas ele te pega na surdina depois de 10, 20, 30 anos investindo e você deixa um caminhão de dinheiro para o governo. Esse imposto, ele é o Come Cotas. O Come Cotas, ele é um imposto que ele funciona da seguinte maneira. Eu vou compartilhar aqui com você. Olha só. O Come Cotas nada mais é do que uma antecipação da cobrança de imposto de renda sobre o rendimento de alguns fundos. Ou seja, em vez de a Receita esperar o resgate de investimento pelo cotista para apurar o imposto, essa cobrança é feita antes, 2 vezes por ano. Quando que isso acontece? No último dia de maio e no último dia de novembro. E você não precisa fazer nada, tá? O governo só vai lá e pinça a parte que pertence a ele. Em geral, vai ser 15% ou 20%, dependendo do fundo de investimento que você tiver ali. Quais são os fundos que vão ter come cotas? Qualquer fundo de renda fixa, multimercado, cambial, assim como fundos exclusivos. Quais fundos não têm antecipação de come cotas? Fundos de ações, esses não têm. E fundos de previdência, esses também não têm. Você ainda está duvidando que talvez esse aqui seja um problema muito grande na sua vida. Guilherme, você está exagerando, né? Então dá uma olhada aqui junto comigo. Eu montei uma calculadora aqui para os nossos clientes para você entender o tamanho desse buraco. Se você tem um capital de 100 mil reais para investir e você faz aportes de 3 mil reais por mês com um retorno de 10% ao ano, bruto, que não é nada demais, e você acumula por um prazo de 20 anos, você acumularia numa previdência VGBL que não tem come cotas 2.626.000, num fundo convencional 2.310.000 e você teria uma diferença então entre esses dois de 316.393 reais. 300 mil reais para você é muito ou é pouco dinheiro? Eu acho muito dinheiro. Então, no longo prazo isso faz muita diferença. E aqui eu estou colocando 20 anos. Se eu alongar isso aqui para 30 anos, que pode ser um investimento seu de aposentadoria, por exemplo, esse valor ele já sobe para quase 1,5 milhão de reais. Se você tiver mais dinheiro para investir, inicialmente falando, esse valor só tende a aumentar. Bom, então você está entendendo aqui o problema, o buraco que a gente está metido. Muita gente ainda assim esbarra na previdência privada num problema que é: Guilherme, só tem fundo ruim para investir, né? Parece que quem fez previdência privada já me falou que é uma porcaria, que tinha e não sabia por que tinha, rendia mal, e quando eu fiz também era ruim. Então fica aquele sentimento do tipo, parece que nada presta quando eu olho para uma previdência privada. Isso também é um mito, porque os mesmos fundos que existem na sua corretora que não são previdenciários, muitas vezes existem na modalidade de previdência, porque as casas elas fazem as duas coisas. Então eu peguei aqui alguns exemplos só para você ter uma noção. Eu vou compartilhar para você. Dá uma olhada aqui nesse comparativo que eu montei para você. Então eu tenho aqui um dos fundos mais conhecidos que a gente tem no mercado. Lembrando, nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimento para você, tá? Isso aqui é só para fins de estudo. Mas eu tenho aqui o Kinea Atlas, que é um fundo multimercado da Kinea, e ele existe na modalidade não previdência e ele existe na modalidade previdência. Aqui tem o retorno dele, né? O retorno de 12 meses aqui 14,32, o retorno de previdência 14,05. Né? Você tem um gapzinho aqui de 0,27 pontos percentuais. O Ibiúna, RED, mesma coisa. STHG, existe na modalidade normal e existe na modalidade de previdência. Rentabilidade, 6,55, 6,31. Olha a diferença que a gente tem aqui, 3,24%. Calma que eu vou falar disso já. E o Capitalo Capa
também um fundo bastante conhecido, 13,51 e 13,04, também uma diferença para o fundo normal, né? Para o fundo que não é previdência. Aí você pode me perguntar o seguinte, Guilherme, por que que o fundo de previdência tem um retorno que é um pouquinho menor? Em geral, existem alguns motivos para isso acontecer, tá? O primeiro motivo é porque existe uma taxa extra da casa que está oferecendo essa previdência, e aí muitas vezes tem ali a XP, tem o BTG, tem a Icatu, tem o Banco do Brasil, tem alguma casa que está oferecendo essa previdência e tem uma taxinha extra que é colocada. Então, normalmente essa diferencinha aqui, ó, de 0,47, de 0,27, pode estar vindo daqui. Outra coisa, restrições regulatórias, né? O Conselho Monetário Nacional coloca alguns limites para fundos previdenciários com relação a derivativos, por exemplo, e ativos que o fundo regular não tem. Então, às vezes, também pode estar vindo daqui essa diferença, para dar mais segurança mesmo, né, para o fundo previdenciário. Porém, existe um ponto aqui. Por exemplo, o Ibiúna, que teve aqui um gap maior, pode ser, tá, que tenha uma taxa de administração muito alta para esse fundo. Então, às vezes, você vai fazer um fundo de previdência e esse fundo de previdência tem uma taxa de administração absurda, até mesmo quando comparada com o fundo que é tradicional, com o fundo que não é de previdência. Então, você tem que olhar para isso e falar assim, bom, eu deixo de pagar o Come Cotas, mas em compensação eu estou pagando uma taxa de administração que é absurdamente alta, mais do que 1% de diferença para o fundo que é de não previdência. Então aí deixa de fazer sentido a economia, tá? Então o que você avalia não é só se uma previdência é boa ou ruim, às vezes tem que avaliar se essa taxa que você está pagando faz sentido ou não, tá? Voltando aqui. Ainda assim, o Come Cotas, ele come muito mais do que esse gapzinho que você tá vendo de 0,47, de 0,27, tá? Nesse caso não. Mas nos casos pequenos, ainda vale muito a pena. Por exemplo, o Come Cotas retira 15% dos rendimentos acumulados 2 vezes por ano, maio e novembro, lembra que eu falei para você. Um fundo que rende 12% por ano, isso equivale a 1,8% do patrimônio saindo antes dele compor. E esse é o problema do Come Cotas. Por quê? O Come Cotas vem, tira o dinheiro e ele deixa de render para o longo prazo. É por isso que essa diferença fica tão grande. Então, 15% de 1,2%, 1,8%. O custo médio das corretoras, da XP Seguros, BTG Pactual Seguros, enfim, de tudo isso, nos pares ali de previdência de 1 e 3, que foi o Capitalo e a Kinea, foi de mais ou menos 0,35% ao ano. Essa relação é de 1 para 5 a favor da previdência, ou seja, vale mais a pena você pagar isso do que você pagar isso daqui, tá? Isso já no primeiro ano, né? Isso vai compondo ao longo do tempo, certo? Deixa eu voltar para mim aqui. Existem outros pontos ainda que a gente precisa discutir. A previdência privada, ela tem uma vantagem fiscal que é o PGBL. Você pode contratar o PGBL e o VGBL. No PGBL, caso você faça a sua declaração de imposto de renda completo, que é aquela onde você deduz o que você paga com educação, com saúde, então você tem muitas deduções ali, você pode colocar também a sua previdência PGBL, aquilo que você aportou no ano, como também uma dedução. Então, por exemplo, se você tem uma renda aqui de R$200 mil, eu estou pegando a calculadora aqui da Grão, você imagina que você não investiu nada no ano e você tem que contribuir para o INSS para poder fazer isso, tá? Você tem um imposto de renda devido de 44.567. Você pode aplicar até 12% da sua renda tributável numa PGBL, esse é o limite, e você conseguiria economizar de imposto R$6.600, que seria 27,5% do imposto que você deve, né, basicamente. Então, assim, o ponto principal aqui é você entender que o PGBL ele te dá benefícios tributários, onde você, ao invés de pagar um imposto de renda agora, você vai pagar ele no futuro, mas menor. Por quê? Porque a Previdência, você vai pagar imposto de renda quando você for resgatar, então você pode ter algumas alíquotas ali de imposto de renda, dependendo de como for o seu resgate. E aí essa é uma questão um pouquinho mais complexa, por quê?
Você pode resgatar numa modalidade regressiva ou progressiva, tem algumas questões ali, mas no geral, você provavelmente vai pagar menos imposto do que se fosse um fundo comum. No fundo comum, você ia pagar 15% de imposto de renda, depois de 2 anos, 15%. Na previdência privada, depois de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto de renda numa modalidade, que é a regressiva, e na outra modalidade, que é a progressiva, dependendo do quanto você resgatar por ano, você pode pagar até 0% de imposto. Se você resgatar abaixo de 5 mil por mês, por exemplo, você já paga 0% de imposto. Vai depender de outras rendas que você tiver, tá? Dentro do seu ano, dentro das suas rendas ali, mas você pode pagar até 0. Então, opa, ficou interessante, né? Aqui já o negócio. Você tem a possibilidade de portabilizar ela de um fundo para o outro, não precisa resgatar para trocar. Enfim, para o longo prazo é uma pedida muito interessante. Você pode me perguntar agora, Guilherme, tá bom, mas como que eu encaixo isso dentro da minha carteira, né? Dentro dos meus investimentos? O ponto é, se você monta uma carteira de longo prazo e você tá pensando em ter fundos na sua carteira, nos seus investimentos, faz pouco sentido que renda fixa e multimercado você tenha fundos que não sejam previdenciários. Por quê? Porque a fundo previdenciário você paga muito menos imposto, você paga muito menos come cotas, tem aquela diferença que eu te mostrei, tá? A menos que você tenha alguma estratégia por trás, seja um fundo que ele não existe na modalidade de previdência, você faça questão que ele esteja ali, porque replica uma estratégia que você queira seguir, um gestor que você queira seguir, aí tudo bem. Tá? Mas caso contrário, se ele existe na modalidade previdência, não tem porquê você não fazer, caso o seu objetivo ele seja maior do que 10 anos, tá? De longo prazo, né? Como um todo. Bom, então, eu espero que tenha ficado claro para você essa ideia. Eu vou dizer, ser muito sincero para você, eu acho que tem clientes meus que não entendem tudo isso que eu expliquei para você aqui agora, porque às vezes eu já chego com isso tudo muito pronto, né? Num planejamento financeiro. Então, isso que você está entendendo aqui é algo que é mais complexo até do que parece. Se você entendeu, deixa o like para eu entender que tudo isso aqui fez sentido para você. Deixa o joinha. E eu vou deixar também aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, na verdade, um link para que você clique e você possa fazer um diagnóstico de como que tá a sua vida financeira, o seu planejamento financeiro. Isso vai gerar uma nota para você de 0 a 100 e você pode se balizar ali e ver se você está seguindo num caminho legal. E dependendo de como tiver, você pode agendar já direto uma reunião comigo no meu calendário, ou você pode ficar aqui na nossa base para que alguém da Ballast entre em contato com você, tá? Se você autorizar, é claro. Vou deixar um outro vídeo aqui para que você possa seguir esse bate-papo comigo e valeu. Até o nosso próximo encontro.